O tempo não para. Ele escorre entre os dedos como areia fina, e quando a gente menos espera, mais um dia passou. Mas a pergunta que ecoa é: você está vivendo com propósito ou apenas existindo? Acordamos todos os dias correndo para trabalhar, para cumprir metas, para apagar incêndios. Mas será que, nessa correria toda, você sabe por que está fazendo o que faz? O estoicismo te diz: lembre-se de que você vai morrer, mas não como uma sentença sombria, e sim como um chamado urgente para viver o agora com sabedoria. O cristianismo vai além. Diz que o tempo que temos é um presente de Deus, e que viver bem é viver com propósito, com sentido, com os olhos no eterno. Você está gastando ou investindo seus dias? Neste vídeo, vamos mergulhar fundo na sabedoria dos estoicos e dos cristãos. Vamos entender o valor do tempo e descobrir como viver o agora com propósito. Se você sente que está apenas sobrevivendo, que os dias estão passando sem significado, este episódio é para você. Para os estoicos, o tempo era um dos bens mais preciosos da existência, e desperdiçá-lo era como cometer um crime contra si mesmo. Sêneca, um dos principais nomes do estoicismo, dizia: não é que tenhamos pouco tempo, é que perdemos muito. Ele não falava de produtividade no sentido moderno, mas de consciência. A consciência de que cada instante vivido deve estar em harmonia com a razão, com a virtude e com o propósito. Marco Aurélio, imperador romano e também filósofo estoico, escreveu em suas meditações: não perca mais tempo discutindo como um homem bom deve ser. Seja um. O estoico entende que o tempo passado não pode ser mudado. O futuro ainda não chegou, e o que nos resta, com poder real, é apenas o agora. Por isso, ao invés de remoer o que foi ou temer o que virá, ele vive com atenção plena ao presente. Viver o agora com propósito, para um estoico, é agir com retidão em cada decisão. É cultivar a virtude mesmo nas tarefas mais simples. É compreender que o tempo é um bem finito e que a morte é certa. Essa consciência não deve gerar medo, mas liberdade. Liberdade de não se apegar ao que não controla. Liberdade de não viver para agradar os outros. Liberdade de alinhar o presente ao que é eterno. A virtude, a razão e a paz interior. O estoico aceita o tempo como ele é. Ele não o lamenta, nem o idolatra. Ele simplesmente o utiliza, com sabedoria e intenção. O tempo para o cristão é um presente de Deus. Não é apenas um ciclo da natureza, mas uma dádiva com propósito eterno. Em Efésios 5:15-16, o apóstolo Paulo escreve: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Essa frase carrega um chamado urgente. Viva com intencionalidade. Viva com discernimento. Viva com propósito. Ao contrário da cultura moderna, que diz: viva o agora para você mesmo, o cristianismo nos convida a viver o agora para algo maior. Jesus Cristo é o maior exemplo de alguém que viveu com o tempo alinhado ao propósito. Ele não teve pressa, mas também nunca perdeu tempo. Cada encontro, cada gesto, cada palavra, tudo tinha um destino eterno. Em Eclesiastes 3, lemos: para tudo há um tempo determinado. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher. Essa verdade nos lembra que o tempo não é um inimigo, mas um instrumento nas mãos de Deus. O cristão é chamado a viver com sabedoria, confiando que há um plano maior em andamento. Mesmo quando não entendemos, mesmo quando parece que o tempo está sendo desperdiçado, a fé nos lembra que Deus trabalha em todas as coisas, inclusive no silêncio e na espera. E quando falamos de propósito, o cristianismo vai além do sucesso ou realizações pessoais. Em Romanos 8:28, Paulo afirma: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. O propósito cristão é viver para a glória de Deus. É amar, servir, transformar, perdoar, crescer e repartir. Não é apenas sobre o que estou fazendo com meu tempo, mas o que Deus quer fazer em mim e através de mim,
aqui e agora. Enquanto o estoico busca viver o presente com virtude, o cristão vive o presente com fé e missão. Ele não teme o tempo, ele confia naquele que criou o tempo. O estoico e o cristão, ainda que partam de pontos diferentes, reconhecem o mesmo desafio. Como viver bem neste tempo que nos escapa a cada segundo? Ambos rejeitam a ideia de uma vida sem direção. Ambos desprezam um desperdício dos dias com futilidades. Ambos reconhecem que o agora é tudo o que realmente temos. Mas é aqui que as semelhanças se separam. O estoicismo nos ensina a dominar o momento presente com razão e virtude. Para o estoico, viver bem é viver de forma racional, ética, em paz com o destino. Já o cristianismo nos convida a viver o presente com fé, esperança e amor, não apenas pela nossa força, mas pela presença ativa de Deus em cada detalhe da vida. Enquanto o estoico treina a mente para aceitar o que não pode controlar, o cristão entrega o controle a Deus, confiando que há um propósito maior guiando cada instante. O tempo para o estoico é um ciclo natural onde ele busca se posicionar com dignidade. O tempo para o cristão é um dom sagrado onde cada segundo tem valor eterno. E o propósito? Para o estoico, o propósito está em viver de acordo com a natureza racional do ser humano. Para o cristão, o propósito está em viver para Deus, refletindo Cristo e abençoando o próximo. Não há conflito entre viver o agora e ter um propósito eterno. Pelo contrário, o agora só faz sentido à luz da eternidade. O estoico treina a mente, o cristão renova a mente e o coração. Um aprende a aceitar, o outro aprende a confiar. Um busca a harmonia com o cosmos, o outro busca comunhão com o Criador. E você? Em quem você confia para dar sentido ao seu tempo? Em si mesmo? No universo? Ou em um Deus que vê tudo, sabe tudo e te ama profundamente? Talvez o agora esteja passando depressa demais. Talvez você esteja perdido no ontem, ou ansioso pelo amanhã. Mas o tempo certo para começar uma nova vida com propósito é agora. Seja sóbrio como o estoico, mas entregue-se como o cristão. Porque viver o presente sem propósito é só existência. Mas viver o presente com fé é eternidade começando hoje.